as coisas que você possui acaba possuindo você, é uma frase que também soa, tanto epicurista quanto estoica, e não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Né? O que importa se foi alguém que assinou o raio da poltrona? Se eu saio na rua despreparado para a chuva e a chuva me molha, não culpe a chuva. Culpe a você que não estava preparado para enfrentar a dualidade do mundo. Então, desde antes de sair de casa, você já sabe que lá fora pode haver homens de bem, pode haver velhacos, pode haver enganadores, pode haver chuva, pode haver sol. A dualidade faz parte das condições fundamentais da vida que o homem deve conhecer. E se está despreparado para isso, não culpe a dualidade, não culpe as circunstâncias, culpe a si próprio, que saiu desprotegido e despreparado para elas. A sabedoria estoica, ela tem assim uma dupla via. Ela não é uma sabedoria em que diz para as pessoas que você pode controlar tudo que você quiser. Correto. Né? Mas sim, a sabedoria está de um lado em você saber identificar o que está ao alcance da sua decisão e ao mesmo tempo identificar o que não está ao alcance da sua decisão e que, portanto, a chamada tranquilidade da alma que fala o Sêneca, ela é tanto você saber o que você pode controlar, quanto você aprender aquilo que você não pode controlar. O estoicismo é uma filosofia grega que afirmava justamente isso, né? Que existe um logos, existe um princípio de organização, inclusive do cosmos, e que a sabedoria é você aprender a viver dentro desse princípio. Não tentar ser o que você não é, não tentar negar certos princípios que movem a nossa natureza humana, mas conhecê-los e aprender a viver dentro deles. Então dá a ideia, às vezes, de que é uma certa resignação, que é uma vida de alguma maneira não é? Porque no final você não pode transformar o que é. Deves dizer para si mesmo ao amanhecer: sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um ignorante. Não temo que me causem dano algum. Você percebe que o que ele coloca para si próprio, o mundo é dual. Eu sei que vou sair na rua, pode fazer sol ou pode fazer chuva. Se eu saio na rua despreparado para a chuva e a chuva me molha, não culpe a chuva. Culpe a você que não estava preparado para enfrentar a dualidade do mundo. Então, desde antes de sair de casa, você já sabe que lá fora pode haver homens de bem, pode haver velhacos, pode haver enganadores, pode haver chuva, pode haver sol. A dualidade faz parte das condições fundamentais da vida que o homem deve conhecer. E se está despreparado para isso, não culpe a dualidade, não culpe as circunstâncias, culpe a si próprio, que saiu desprotegido e despreparado para elas. Deixou-se atingir. Eu me lembro de uma tradição oriental de artes marciais que dizia que o guerreiro pode ser ferido, mas nunca ofendido. Eu acho muito interessante essa passagem. Imagina, os outros podem até te ferir, mas se você está preparado para isso, ofender eles não vão. Não são capazes de penetrar mais do que na tua pele. O teu discernimento mais profundo, eles não são capazes de roubar a você quem você é. E isso é muito estoicismo, isso é muito Marco Aurélio. Segunda, não permita a tua alma maldizer o destino no presente, nem temê-lo no futuro. Uma coisa que permeia demais o estoicismo, você vai ver muito isso em Epíteto, que é também um grande mestre da terceira fase do estoicismo. Epíteto o tempo todo falava dessa confiança na vida. E aqui Marco Aurélio você vai ver ele reiterar essa mesma ideia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Uma confiança de que aquilo que acontece conosco é aquilo que é necessário para nos despertar e nos tornar um ser humano melhor. Do outro lado
das dificuldades, você vai encontrar um ser humano maior, melhor, mais legitimamente humano, se soube atravessá-las com dignidade, se soube extrair delas o que elas tinham para te ensinar, que elas foram atraídas para a tua vida pela tua necessidade de experiência, pela tua necessidade de crescer. Então, não maldizer a vida nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Tentar entender as leis que regem a vida. E aí você vai ver um dos conceitos filosóficos que eu acho mais bonito e que vem aqui da escola estoica e muito depois é reforçado por Nietzsche. A ideia do amor fati. Você sabe o que é o amor fati? Não é simplesmente você aceitar as circunstâncias da vida. Ah, eu aceito, teve que ser assim, eu necessitava disso. Tá bom, isso tem um certo valor. Mas o amor fati é mais do que isso. É você amar o fato das coisas terem acontecido desse jeito e não de outro. Se obedece a uma lei universal, se foi atraído para a minha necessidade de crescer, tudo isso é belo, tudo isso é dotado de sentido. Você resgata toda a estranheza, você resgata todo o processo de rejeição, você aprende a amar a linha de acontecimento da tua vida, do jeito que foi, porque considera que esse é o melhor caminho, uma vez que a vida não é casual. A vida é regida por leis, a vida é inteligente. E isso permeia todo o pensamento estoico. Confiança de que nós não vivemos no meio do caos, e sim no cosmos. Coisas que você possui e acaba possuindo você, né? Se esse filme fosse feito agora, as redes sociais culpavam muito o universo, né? É uma frase que também soa, tanto epicurista quanto estoica, que é, porque esse certo niilismo dele soa muito epicurista, essa coisa de que as coisas são assim mesmo, e tudo passa e tudo acaba, né? Tem um tom, um estoico é um pouco mais seria um pouco mais cuidadoso na forma de expor isso, né? Do que o personagem do Brad Pitt. Mas isso também está transitando por essa ideia de que se eu sou tão obcecado por coisas que a minha preocupação é ter uma cueca que alguém assinou. E não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Eu saio da loja, porque para mim isso é um significado de que aquela loja é brega, né? O que importa se foi alguém que assinou o raio da poltrona? E neste caso, o personagem, né, do Edward Norton, que eu podia dar um spoiler maravilhoso aqui, mas não vou dar, né? Então, eles são a mesma pessoa, né? E você descobre isso no final do filme, que o Edward Norton está passando por um processo psicológico de integração, digamos, do seu eu que chuta o balde. Ele era muito contido, né? Ele faz uma série de compras sentado na privada, né? Olhando revista, né? E ele monta o apartamento dos sonhos, que pega fogo, que é o grande gancho para a transformação dele na vida. Então, assim, todos os bens que ele tinha, que são só bens de consumo, porque você não precisa. Se alguém parar, grande parte das pessoas que têm algum dinheiro parar e pensar, quase tudo que elas têm na casa dela não serve para nada. Serve só pelo prazer que ela teve de comprar. Às vezes a pessoa chega a ponto tal que ela compra e nem sabe o que vai fazer com aquilo. Nem tem lugar para botar. Isso dá facilmente numa discussão de crítica da sociedade de consumo, né? E é claro que isso pode virar por si só uma forma de consumo, de comportamento, do tipo esse povo chique que diz que entrou em crise e vai mudar de vida e vai se mudar para uma casa em Tiradentes. Você vai ver que o período clássico da filosofia, ele trata de uma coisa, a arte de viver humanamente bem. Qualquer livro desse período é um livro que vai te falar sobre como viver de uma maneira que te permita ampliar consciência, chegar mais próximo da sabedoria, ter uma existência propriamente humana. Você pega o estoicismo, é o tempo todo falando como reagir diante da vida, como controlar as próprias emoções. Então você vai ter toda uma estrutura de pensamento para ser um condutor do ser humano no seu crescimento enquanto ser humano. Ah, por que estou sofrendo? Porque fizeram tal coisa comigo. Não é bem por isso.
Você está sofrendo porque a virtude que você tinha que ter possuído para que aquilo não te ofendesse, você não tinha. A atitude que você tinha que ter tomado, você não soube tomar. Né? O valor que eu tinha que ter conquistado, eu não soube conquistar. Portanto, eu sofro por aquilo que está no futuro, por carência. Aquela pessoa me atingiu por quê? Porque eu era tão vulnerável que me deixei atingir. Porque eu dava tanta importância à opinião alheia que deixei ela me ferir. Ou seja, faltam coisas para mim. O sofrimento tem muito mais a ver com o futuro do que com o passado. Chega a um ponto tal que, diante de uma situação dolorosa, recomendo a vocês essa reflexão. Perguntem, o que está me faltando aqui para que isso não me atingisse? Uma pessoa te atingiu, uma pessoa te feriu, uma situação qualquer te ofendeu. O que está faltando em mim para me proteger para que isso não tivesse me ferido? Aí você vai perceber que talvez esteja um pouco atrasado em relação ao ritmo da vida. Porque a vida tem uma programação, vai trazendo experiências. O que você tinha que ter feito? Tinha que ter ido adquirindo virtudes para poder suportar as experiências. A vida foi mais rápido do que você. Ela deu uma experiência e você não tinha conquistado a virtude ainda. Você ficou para trás. Ou seja, nós sofremos em geral não é pelo que aconteceu, mas é pela virtude que a gente precisava ter que a gente não tem ainda, que está lá no futuro. É por carência que a gente sofre, daquilo que a gente ainda não construiu. Muito mais do que por aquilo que está no passado. É pelo que está no futuro. Isso é interessante a gente perceber. Aquele acontecimento te mostrou que está faltando alguma coisa importante. E que, portanto, você deve providenciar urgentemente. Eu me recordo que uma vez, muitos anos atrás, eu sempre conto esse detalhe porque eu achei tão significativo simbolicamente. Eu tive um sonho em que eu estava grávida e não queria deixar a criança nascer no momento do parto. Por alguma razão, eu temia alguma coisa, não lembro dos detalhes. Eu sei que eu me abraçava aquela barriga e não queria deixar a criança nascer. E as dores eram horríveis. E eu fiquei com essa imagem, ficou muito impactada em mim essa imagem. Sabe o que é você ter alguma coisa germinando dentro de você, querendo vir à vida, e você não deixa? Imagina o tanto das nossas dores que devem vir daí? Frustrações, angústias, depressões. Tem algo dentro de nós que veio ao mundo para dar um recado, que veio ao mundo para realizar uma missão, e a gente não deixa. O nosso tempo está todo dividido entre banalidades, entre superficialidades, entre coisas absolutamente desimportantes. E eu não tenho um momento de vida interior, eu não tenho um momento onde eu manifeste aquilo que eu realmente sou. Diz que isso provoca um processo de como se fosse um parto, que não está conseguindo ser realizado. Você não está deixando que você mesmo nasça no mundo. E vem dores daí que o homem às vezes não sabe interpretar que dores são essas. E aí ele procura 1000 outras causas. Ah, pode ser, porque quando está doendo algo e você não sabe o que é, o que você vai fazer? Vai associar as coisas que você conhece. Estou sentindo dor porque quando eu era pequena, a minha mãe fazia tal coisa. Pronto, achei um culpado para a minha dor. Não é. Você está sofrendo porque você está alienado da tua própria alma. Mas está doendo, você tem que encontrar um culpado. Ah, eu estou sofrendo porque fulana terminou comigo. Não é. Você está sofrendo porque você não suporta mais a si próprio. Você não suporta viver fugindo de si mesmo do jeito que você faz. Você não suporta mais ser tão alienado do jeito que você é. É por isso que você está sofrendo. Mas como a gente não quer tratar de curar essa dor, a gente trata de não ver também. E aí vivemos sentindo dores que a gente vai estereotipando as fontes. São sempre as mesmas coisas. E não são, na verdade. Não foi aquilo. Não foi aquilo. Não foi porque a mãe disse tal coisa, nem porque a namorada terminou, nem porque o emprego é assim assado. Não foi isso. Foi frustração. Você, quando se recolhe a sós consigo mesmo, não suporta a frustração que você sente pelo tipo de vida que está levando. Os anos vão passando. Um belo dia tem aquele parabéns para vocês, aniversário. Você conta lá quantos anos eu já estou, quantos ciclos eu já fechei, o que eu fiz dos meus sonhos? Nada. O que eu realizei que faz com que a minha vida tenha valor na Terra? Nada. O que eu fiz? Sobrevivi. Tentando curtir o máximo, sobrevivi, mas nada. Vamos sobreviver. Até uma planta sobrevive. Você é um pouquinho mais dotado de recursos do que uma planta, meu caro. Pouquinho mais. Dava para fazer mais, eu acho. Significa
A tua alma pressionando para nascer e você não deixa ela nascer. É um parto impedido, interrompido. E é a mãe das dores. E às vezes a gente dá outros nomes para ela e não sabe que o que está doendo é ela. Diz que o homem que está em paz com a sua própria alma, que realiza coisas das quais ele pode dizer: fiz diferença ao mundo, somei, fiz alguma coisa de valor. Esse homem está muito preparado até para a morte. Ele sabe que se ele deixar o mundo nesse momento, tá bom. Eu vou deixar de fazer uma série de coisas, dava para fazer mais, mas já fiz algo, não vivi em vão. Minha presença no mundo já fez diferença, não vivi em vão. Se o homem tem a certeza de que a sua vida está fazendo diferença no mundo, provavelmente a maior parte das dores que os homens padecem não teriam. Porque a maioria vem daí. E a gente não sabe atribuir a fonte. Existe um sentido para todas as experiências do mundo, existe um porquê. Nada é por acaso. Quando o homem acredita que o mundo é casual, que a vida é casual, ele acredita que a qualquer momento vai cair alguma coisa na cabeça dele, não porque tem alguma necessidade, mas porque simplesmente ele deu azar. Essa tal dessa instituição do azar, que é uma tremenda de uma besteira. Assim como o seu oposto, sorte, não existe nem sorte nem azar. Existe lei da necessidade, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde em cada momento. Se eu confio que a vida é assim, e sabe o que tem que dar a cada um a cada momento, eu acredito que o que acontece comigo é porque eu necessitava dessa experiência. E isso me dá uma calma muito grande. Confiar na vida nos dá uma calma muito grande. Quando você acredita que é caos, você pensa, uma injustiça, o que eu vou fazer? Não tem recurso, o universo é caos. Quando eu acredito, o universo é cosmos, mais cedo ou mais tarde eu vou entender o propósito dessa experiência. Mais cedo ou mais tarde eu vou entender por que eu tive que passar por ela. Porque ela tem um sentido. Tudo tem sentido, porque essa experiência não teria. Então, mais cedo ou mais tarde eu vou entendê-la. E isso dá uma calma muito grande. Portanto, as dores psicológicas, elas são, sobretudo, superadas, digamos assim, suportadas através de confiança na vida e serenidade, uma capacidade de conseguir controlar as nossas emoções, manter-se sereno. Dor mental não é só dor de cabeça, não. É dor realmente de você não saber quem você é no meio desse vozerio do mundo. Falta de identidade, falta de ideias próprias. Você olha no espelho e diz, quem é você, ser humano? O que você pensa? Quais são as coisas que você acredita? Onde você quer chegar? Não tem resposta nenhuma, tem que ver o que todo mundo está fazendo para responder. Porque eu nunca parei para pensar nessas coisas. Eu tenho que procurar ver o que está na moda pensar sobre isso, para ver o que eu penso, porque eu não construí uma ideia. Não tem nada que seja realmente meu, ou seja, eu sou ninguém. Quando você pega e faz uma estatística, a média das respostas das pessoas do Brasil nesse momento, e depois pega um outro cidadão e a resposta individual dele coincide exatamente com a média, o que eu posso deduzir disso? Ele não pensou, ele foi pensado. Ele só clonou o que todo mundo está pensando. Não tem um matiz de reflexão própria, um matiz de ter parado e pensado a própria vida, um matiz de conhecer a si mesmo. Não tem nada. Ele pensa o que todo mundo pensa. E isso dói, sabia? Isso dói. Isso dá um vazio terrível. Eu não sei quem eu sou. Sou um estranho para mim mesmo. Quando entrei em Nova Acrópole, eu era uma garota, e o meu professor chegou para mim e me disse, me diz uma coisa no teu dia que tenha te feito feliz. Quais são as coisas da tua vida que te fazem feliz? E eu não sabia responder. Eu tinha 24 anos e eu não sabia o que me fazia feliz. Cheguei em casa e fui pensar nisso. O momento que eu estava no happy hour, não estava nada feliz. Eu não bebo, todo mundo bebia, eu ficava chateada dessa. O momento que eu estava em tal lugar, não, também não estava. Por que eu estou fazendo essas coisas então se não me dão felicidade nenhuma? Porque todo mundo faz. E quando é que eu estava feliz? No momento que eu estava mexendo na terra e plantando uma roseira. Bom, agora eu descobri o que me faz feliz. Aí eu cheguei na frente do espelho e falei, que absurdo, você com 24 anos não sabia nem o que te faz feliz. Ficou fazendo o que esses 24 anos? É incrível isso, esse desconhecimento de si próprio, esse total anonimato em que a gente vive diante de nós mesmos. Isso dói também. Daí vem as chamadas dores mentais, falta de identidade, falta de ideias próprias, falta de saber quem você é no esquema do mundo.
falta vida interior. Falta reflexão, falta um diálogo interno, falta prática de virtudes, falta deixar a tua alma se expressar. Então, a partir da impermanência do material, descobrir em si algo de natureza duradoura, que justifica todo o demais, agir segundo valores espirituais. Para nesse momento e olhe as coisas que te fazem feliz, as coisas que você tem. Alguma delas vai ficar contigo para sempre? Provavelmente não. A casa não, o carro não, as roupas não, até as pessoas que estão à nossa volta, se são mais velhas que nós, é provável que não fiquem com a gente para sempre. Não é isso? Tudo é impermanente. Vocês acham que isso não é fonte de angústia? O ser humano precisa de coisas que não passam. Ele precisa de uma dose de eternidade. Quando eu amo, por exemplo, a justiça e procuro ser justo, quando eu amo a generosidade, procuro ser generoso, e eu chego diante do espelho e me garanto, serei generoso enquanto eu respirar. Eu serei justo enquanto eu respirar. Isso não vai me deixar nunca, sabe por quê? Porque eu não vou permitir. A consciência nasce do contraste, gente. No contraste entre aquilo que permanece e aquilo que passa, você descobre quem é você. Nós temos muito mais a ver com essas coisas que permanecem do que com as que passam. A soma dessas coisas que permanecem é a nossa identidade. E se a gente não encontra nada, a vida se torna tremendamente angustiante. São as dores espirituais. A falta de vida interior. Falta de uma reflexão sobre o que é verdadeiro no meio de todas essas coisas que estão sempre sendo tiradas de nós. O que fica, o que permanece.